Glorificado seja o nome do Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Você seja impactado. Eu aqui já, sessão nostalgia aí, né? Foi de propósito, hein? Não. Mas glorificado seja o nome do Senhor. Me fez lembrar essa segunda música, Exército de Deus, me fez lembrar um acampamento que nós fomos, na igreja que eu frequentava, e que durante essa música a gente começou a marchar em volta dos bancos assim, e foi tremendo. Foi Deus falando poderosamente, usando poderosamente as nossas vidas, com alegria, com júbilo. Então, nesse momento, eu quero que você medite o que o Senhor tem aos nossos corações. Abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Celebração da unidade. Esse é o título dessa mensagem. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu Deus, use-me nessa manhã. Fale aos nossos corações, conforme você já falou comigo, Senhor, no íntimo do meu coração, através dessa mensagem. Fale, use-me, Senhor, e que essa mensagem seja guardada e praticada, em nome de Jesus. Amém. Existem duas coisas essenciais para o cristão, que desde que nos convertemos e aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós buscamos. Isso em momentos distintos do nosso caminhar com o Senhor, no nosso andar com Deus. O que todos nós, primeiramente, almejamos, assim que chegamos na igreja, às vezes sem entender até o que é aceitar Jesus, sem entender o que é crer no Senhor, a primeira coisa que nós buscamos é saber e fazer a vontade de Deus. Saber e fazer a vontade de Deus. Vamos ficar atento aqui. Preste bastante atenção, porque o Senhor quer falar com todos nessa noite. Saber e fazer a vontade de Deus é a primeira coisa que nós acabamos almejando. Pensa, relembre na sua vida. Não foi isso assim que você chegou na igreja? Não, eu quero fazer, eu quero ser. E a segunda coisa, em um segundo momento, quando já estamos maduros, é saber conviver com os irmãos. É ter uma plena unidade do corpo de Cristo. Viver unido com o irmão. Essa é a segunda coisa. E quando nós percebemos, eu quero fazer parte, eu quero estar junto com os irmãos, eu quero ter comunhão, É a segunda coisa que acabamos buscando.
E a música, que dá nome ao tema dessa mensagem, celebrando a unidade, do pastor Ademar de Campos, fala justamente sobre esses dois pontos. E a música é mais ou menos assim. Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus, sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Deus, perseverando a unidade do Espírito. Porque Cristo em sua carne desfez a inimizade, e de ambos os povos fez um. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus o nosso amado Pai, a Deus o nosso amado Pai, a Deus o nosso bondoso Pai. Glória a Deus. Depois eu compartilho no grupo da igreja essa música. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto que nós lemos da carta de Efésios, faz um contraste claro entre a vida de trevas e a vida iluminada pela graça. Nesse texto, reforçado pela música, ele nos lembra que a vontade de Deus é que o cristão ande com sabedoria, aproveitem as oportunidades e cultivem a comunhão. A verdadeira vontade de Deus não é um projeto isolado só entre você, ou só entre você e sua família. Não, é algo que revela uma unidade, uma adoração compartilhada. Dessa forma, eu quero ressaltar três grandes importâncias, três grandes pontos sobre a unidade na vida cristã. E o primeiro, que a unidade como fruto da sabedoria e do discernimento. Se a gente voltar ali no texto, fala assim: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Vejam, viver em unidade não acontece por acaso. Não é algo que vai surgir, não. Exige sabedoria, exige discernimento espiritual. E no mundo marcado com um certo individualismo, onde as pessoas sempre confirmam: eu estou certo, eu que sei tudo. E também pela maldade.
Olha o texto, diz dias maus. E essa maldade, às vezes notada pela real maldade que existe no mundo, ou aquela tendência de ver maldade em tudo. Ver que tudo aparenta mal, tudo tem origem no mal. Não. O cristão sábio compreende que o propósito de Deus se alcança quando a comunidade anda junto, em comunhão, conectada, resgatando o tempo perdido, o tempo de estar com Deus e os irmãos. Porque Deus, quando criou a humanidade no Éden, Ele criou com o propósito de ter comunhão comigo, sim, com cada um de nós. Você não precisa abrir, mas um texto conhecido lá de 1 Tessalonicenses 5, 11, diz assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Essa passagem escrita pelo apóstolo Paulo também é o chamado prático para a comunidade cristã. Viva em amor, de forma ativa, apoiando, ajudando, consolando, fortalecendo na fé uns aos outros. Isso com sabedoria. Sabendo dosar, sabendo usar as palavras. O versículo deixa claro que o crescimento cristão não é uma jornada solitária. Não é só, ou só em você e sua família, não. Paulo destaca que a fé prospera em comunidade. Nenhum crente é autossuficiente, não. Nenhum de nós pode sozinho. Não. Todos nós precisamos de apoio. Todos nós precisamos de palavras. Todos nós precisamos de cuidado. Seja dos irmãos, seja do pastor. Para na fé, sim, mantermos firmes. A fé cristã deve ser marcada assim, por um esforço coletivo e contínuo. Não deve ser só um vai e volta, uma gangorra, não. É contínuo. Como Paulo escreveu nesse texto aqui, ó. Como vocês já vem fazendo. Continuem assim, e assim deve ser. Todos nós devemos continuar dessa forma. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele também falou sobre isso. Ele diz assim, olha só o que diz assim: a igreja não é um amontoado de pedras soltas, mas um edifício harmoniosamente ajustado. A vontade de Deus é que não caminhemos sozinhos, mas como pedras vivas que se encaixam, edificando uns aos outros no amor. Veja, o que é um amontoado de pedras soltas? É apenas uma pilha de material ali sem uso, desnecessário, sem utilidade, sem conexão. E o reverendo usa essa imagem aqui para criticar justamente o cristianismo isolado, aquele que só pensa em si próprio. Ele defende que ser igreja não é apenas frequentar o mesmo lugar, entrar e até mesmo às vezes nem cumprimentar o seu irmão e sair. Não, isso não é igreja. Igreja é estarmos juntos. Ser pedra solta, elas não cumprem a função espiritual. Não cumprem a função espiritual de igreja. Para que as pedras tenham utilidade, elas precisam ser moldadas, alinhadas, unidas por uma certa argamassa. E na analogia aqui, o arquiteto é Deus. E a argamassa é o amor. Quem une é o amor. Significa também que cada membro
tem ali os seus dons, os seus talentos, as suas personalidades diferentes, mas que foram planejadas. Olha, o dom que Deus te deu, Deus planejou para você, e para você utilizar, e utilizá-la para unir a igreja. A beleza e a força da igreja residem justamente nessa diversidade. E daí, ela encontra a unidade aonde? Aonde é encontrada a unidade? Em Cristo. Na cruz de Cristo. A expressão utilizada aqui, pedras vivas, mostra que a igreja não é um templo de tijolo, mas a igreja somos nós, eu e você. Somos um organismo vivo. E esse crescimento da igreja não acontece no isolamento. Precisamos de suporte. Eu preciso de suporte. Não é só porque eu sou pastor que eu não preciso. Não. Me lembrou até, já que a gente está falando de nostalgia, me lembrou até uma música que era mais ou menos assim. Aí eu vou ter que cantar, né? Não planejei aqui, né? E vocês vão ter que aturar. Diz mais ou menos assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem vacilar. Tá bom, né? Tá bom. Era só a primeira parte que era muito importante, que dizia o quê? Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós juntos precisamos de Cristo. Sim. Precisamos sim. E a vontade de Deus se cumpre. Quando o peso de uma pedra apoia a outra, permitindo ali que todo o edifício permaneça firme. Firme diante das dificuldades, firme diante das crises. É assim que somos igreja. É assim que existe essa unidade. Segundo ponto diz que a unidade, ela se expressa na submissão e no respeito mútuo. Se você voltar naquele texto, não precisam abrir, mas diz assim na parte B. 18b diz assim: em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de todo o coração com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo. Veja, muitas vezes, ser cheio do Espírito Santo é porque na vida comunitária isso é saudável, isso é necessário. Você não pratica as boas obras por você, pelas suas forças, pela sua capacidade, mas é o Senhor que te enche com o Espírito Santo para apoiar o seu irmão, para trazer palavras de edificação nos seus lábios. O louvor e a gratidão genuína não são isolados, mas compartilhados. E a prova máxima de ser cheio do Espírito Santo não é a soberba, porque eu fui batizado do Espírito Santo. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Não. Mas a submissão voluntária. O desejo de fazer, independente da situação.
o amor ao próximo, o amor aos outros. Aí sim a unidade floresce. Quando deixamos o egoísmo de lado e começamos a o quê? A apoiar em serviço ao próximo. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer situação. E também vocês não precisam abrir, mas Romanos 12, 16 vai dizer assim, é um texto conhecido também. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. A unidade não quer dizer que todos nós devemos ser clones. E nós devemos pensar igual. Sobre tudo, absolutamente tudo. Você não precisa saber falar, você não precisa ser igual a mim. Não. Não deve ser um clone em tudo que eu penso. Significa o quê? A unidade significa buscar a harmonia, buscar a empatia, ter a unidade no propósito. É colocar, preste bastante atenção. Eu tenho explicado muitas vezes, principalmente para os casais, que isso é sinônimo de amor também. É colocar o bem-estar do próximo acima das suas preferências pessoais. Acima do que eu penso. Falar, não, ele tem prioridade maior que mim. Sim. Assim que nós devemos buscar a unidade. O orgulho vai afastar as pessoas. E a humildade aproxima. Paulo orienta a não buscarmos posição de destaque por vaidade. Não. Mas ele ensina que nós devemos nos misturar, conviver, servir de coração a todos, independente de tudo, independente da classe social, independente da instrução, independente do histórico, não. Devemos o quê? Estar juntos com todos. Este é um alerta a você, sim, você mesmo, contra qualquer tipo de arrogância intelectual ou espiritual. Quem se considera dono da verdade, não ouve o irmão, não aceita conselhos e está sempre incapaz de aprender. Existem pessoas que a gente até desiste de ajudar por conta disso. De falar, de dar uma posição, porque sabe, e não está pronta para ouvir. E o pastor e teólogo Franklin Ferreira escreveu assim: o enchimento do Espírito Santo nunca nos isola. Pelo contrário, nos impulsiona a uma vida de adoração coletiva e submissão mútua. A verdadeira espiritualidade é comunitária e se reflete no modo como nos relacionamos com os irmãos. Muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas associam o enchimento do Espírito Santo como uma experiência mística, algo sobrenatural, algo que gera um transe, algo que distancia da realidade. Mas saibam que o Espírito Santo não afasta o cristão das pessoas.
Não. Muitas vezes, o enchimento do Espírito Santo, ela vem quando você está em comunhão com o seu irmão. Quando você está orando e recebendo a oração do seu irmão. É assim que Deus faz. A espiritualidade a espiritualidade que gera orgulho, que gera autossuficiência, e o desejo de se isolar dos outros, e realmente estar sozinho, ela é falsa. O Espírito Santo nos une e Ele não nos separa. A presença plena do Espírito na vida de alguém se manifesta de duas formas práticas na comunidade. O primeiro, através da adoração coletiva, que é a alegria do Espírito, transforma através do louvor. A alegria que o Senhor nos dá através da música, da adoração mútua, da adoração juntos. Cantar e ouvir o irmão ali fortalece a nossa fé. E o segundo é a submissão mútua. E este sim, é o teste mais difícil, demonstra a presença do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo significa abrir mão do seu próprio ego, do seu próprio orgulho, da necessidade de estar sempre certo, escolhendo servir e respeitar o seu próximo, o seu líder, com temor de Cristo. No fim, a frase conclui com uma verdade prática, que diz assim: a medida que demonstra justamente a medida espiritual, não é quando oramos sozinhos. Não é nesse momento que nós vamos medir a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela é horizontal com os irmãos, porque é o reflexo natural de uma espiritualidade vertical que está funcionando bem. Ou seja, a raiz, você estar enraizado, você estar praticando algo com Cristo, com Deus, ela é demonstrada espiritualmente entre os irmãos. Essa é importante, a unidade. Terceiro e último ponto, mas não menos importante, a unidade como propósito central do coração de Deus. E voltando naquele texto de Efésios 17, diz assim: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Vejam, a unidade é o propósito central da vontade de Deus. A unidade que eu e você precisamos ter. Compreender a vontade de Deus exige abandonar a insensatez do eu e abraçar a vontade coletiva do nós. Mas muitas vezes, irmãos, o que a maioria quer, muitas vezes não é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos o que é bom para nós. Quer um exemplo disso? Olhem bem, tá? Okay? Ó, não vamos nem fazer contar, mas eu acredito. Quem aqui prefere o culto pela manhã? Muito bem, isso aí. Muito bem. Calma, calma. Não estamos numa assembleia. Calma, calma. Muito bem. Vamos lá. Eu acabei de falar que nós devemos pensar no todo, certo?
Vocês sabem por que o irmão Marcelo não está aqui hoje? Porque ele trabalha, ele tem uma folga só por domingo, por mês. Então, você só iria ver o irmão Marcelo uma vez por domingo. Uma vez por mês. Certo? Você sabe por que a maioria dos adolescentes não estão aqui hoje? Quem é mãe de adolescente sabe como é a dificuldade de acordar um adolescente num domingo pela manhã. Eu nem imagino como deve ser durante a semana se a criança estuda pela manhã. Então, nós devemos pensar no todo. E eu nem falei dos visitantes. Nem entrei no ponto dos visitantes. Eu só estou pensando aqui como igreja, como membros aqui. Tá bom? Nem pensei. O plano eterno do Senhor é reconciliar todas as coisas em Cristo. E isso inclui uma reconciliação, uma unidade da humildade redimida em um só corpo. Você quer fazer a vontade do Senhor? Você quer fazer a vontade do Senhor? Então, busque refletir a unidade de Cristo. Não precisam abrir também, mas João 17, 21, diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, e eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pensa, Jesus está ali no cenáculo, momentos antes de ser preso e crucificado, sabendo que deixaria seus discípulos fisicamente. Ele gasta os seus últimos momentos não orando por si mesmo, mas orando pelos irmãos, pelos cristãos de todas as gerações futuras. Porque Jesus sabia que o maior risco da igreja não seriam as perseguições. Olha bem, preste bastante atenção nisso. Jesus sabia que o maior risco das igrejas não seria a perseguição, mas sim as divisões internas. O maior risco para a igreja é a falta de unidade. Por isso que ele pediu: Senhor, que a comunidade permaneça unida, assim como nós somos. A Trindade unida. E o pastor e teólogo Jonas Madureira escreveu assim: o desígnio de Deus não é salvar indivíduos isolados, mas formar uma nova humanidade. A unidade da igreja é o meio pelo qual o amor trinitário, o amor da Trindade, se torna visível neste mundo caído. Isso é justamente replicando o texto de João. O que acontece hoje, entre nós vemos a fé, o cristianismo, simplesmente como um contato particular. Algo assim, eu e Deus. Eu consegui a salvação. Nós pensamos dessa forma. Mas o plano original de Deus, corrompido no Éden, era que
toda a humanidade tivesse comunhão com Deus e andasse com Ele. Veja, na cruz, Cristo não comprou apenas algumas pessoas separadas, espalhadas pelo mundo, não. Ele pagou um preço por toda a humanidade. Por isso, em alguns textos, ele fala um novo homem, uma nova humanidade. É por isso que Cristo morreu na cruz, desfazendo qualquer divisão de raça, de cultura, de classe social. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é o modelo perfeito de unidade, na maior diversidade. São três pessoas distintas, num só Deus, vivendo o amor perfeito, comunhão eterna. E a igreja, eu e você, sim, você mesmo, é o agente de Deus aqui na terra para demonstrar essa unidade. Quando a igreja vive em unidade, vive ali, próximo do que a Trindade, ela não só impacta quem está aqui dentro, como impacta quem está lá fora. Porque as pessoas começam a ver a unidade e começam a perceber, a dar importância, a dar o devido valor à unidade de uma igreja. Acreditem, a vontade de Deus é que tenhamos comunhão com Ele e entre nós. Eu te desafio nessa manhã a realmente permitir que o Espírito Santo te encha de sabedoria, de discernimento, de submissão e respeito, para então juntos obtermos uma unidade comum. Tenha percepção, meu irmão. Nós devemos manter essa unidade, fazendo com que juntos tenhamos a oportunidade de mostrar a importância de fazer a vontade de Deus através da unidade. A morte de Jesus na cruz é para que todos tenham a opção de respeito mútuo. Assim nós devemos viver em comunidade. Olhe agora para o seu irmão. Aceite o seu irmão do jeito que ele é. Aceite-me do jeito que eu sou. Seja grego, seja romano, seja hebreu, seja brasileiro ou de qualquer nacionalidade. Branco, preto, amarelo, rico, pobre, abastado, necessitado. Todos, repete comigo, todos somos um. Filhos da adoção, uma família em Cristo, uma única comunidade de fé neste lugar.